A Tactus Brand nasceu porque eu fiquei cansado. Cansado de ver empresa fazendo postagem que não resolve nada. Cansado de ver empresário contratando agência, tráfego pago, social media e mesmo assim continuando perdido, sem saber o que a marca dele realmente significa. Tem equipes em que o cara do tráfego pago faz o anúncio, mas não faz o vídeo. Aí tem o cara que faz o vídeo que não conversa com o cara do tráfego pago. E aí também tem o fotógrafo, com certeza, mas aí ele faz as fotos sem conversar nem com o cara do vídeo, nem com o cara do tráfego pago. Depois as postagens não combinam nada entre si, porque fica tudo solto, tudo remendado. E sabe o que isso gera? Um posicionamento cheio de ruídos, em que todos estão atirando para todo lado. E aí eu comecei a entender melhor o que estava acontecendo nas agências que eu estava prestando serviço ao longo do tempo. Primeiro eu fui fotógrafo, depois eu comecei a fazer vídeo também, depois gestão de redes sociais, depois tráfego pago, depois sites. Eu fui vendo que eu entendia todas essas coisas e mesmo assim eu sentia que ainda estava alguma coisa faltando ali por trás de tudo isso, porque ainda era tudo desconectado. O empresário acaba achando que o problema é o tráfego pago, ou que o problema é a arte, ou os vídeos, ou a logo da empresa, mas o problema é que ele nunca teve uma marca de verdade, porque ninguém ajudou ele a descobrir, para depois mostrar isso para o mundo do jeito certo. Foi aí que eu entendi, não adianta fazer foto, vídeo, arte, tráfego pago, site, se tudo isso não tiver em volta de algo muito mais importante. A identidade é o ponto de partida, é saber quem que você é, o que te torna único e qual que é o seu valor. O próximo passo essencial é transformar essa identidade em presença. Presença é quando a sua ideia ganha corpo, voz, forma. Assim, todos os setores falam a mesma língua e a empresa começa a ser percebida e reconhecida pelo mercado. Em outras palavras, a identidade é a fundação e a presença é a estrutura que se desenvolve a partir dela. A Tactus não é uma agência, também não é apenas uma produtora audiovisual, não é uma empresa de tráfego pago, de postagem, não é social media. É a empresa que para e olha para você e pergunta quem você realmente é, qual que é a sua história e por que alguém deveria se importar com o que a sua empresa faz. Hoje estamos na era do posicionamento, a época em que só ficar querendo chamar atenção a qualquer custo já passou e quem quer ser percebido de verdade precisa se posicionar. Mas o que é posicionamento, afinal? Posicionamento é quando você escolhe o lugar que você quer ocupar na mente do seu público. É quando alguém escuta o seu nome e já pensa, essa é aquela empresa que resolve aquele problema. Se eu falo iPhone, por exemplo, o que vem na sua cabeça? Um celular bom, de alto valor, de qualidade. Isso é posicionamento. Agora, se eu falo o nome da sua empresa ou da sua marca, do seu estabelecimento, o que vem na cabeça das pessoas? Ou melhor, o que vem na sua cabeça? Se a resposta for nada, então você ainda não tem um posicionamento. Todo mundo está correndo atrás de conteúdo, de tráfego pago, de engajamento, mas ninguém está correndo atrás de construir presença. Presença é quando a sua marca aparece com clareza, quando ela tem um rosto, uma voz, uma verdade, quando ela se impõe. Uma empresa ou marca sem uma presença é invisível, porque está todo mundo gritando para chamar atenção na internet e quase ninguém sendo ouvido de verdade. Muitos com posts virais e muitos seguidores, mas que acabam não vendendo, porque estão se comunicando com qualquer um. Aquele público que busca aquela dopamina barata que fica ali rolando a tela do Instagram. Se você não tem um posicionamento claro na mente do seu público, tudo que você vai ser é mais um fazendo de tudo para ser visto. Eu não queria mais ser o cara que chega para resolver alguma coisa específica. Eu queria ser o cara que muda a história da empresa, a história do meu cliente. A maioria das agências faz o que o cliente pede. A maioria do social media posta o que o cliente manda. A maioria dos produtores de vídeo só grava o que o cliente acha mais bonito. Mas sabe o que quase ninguém faz? Parar e perguntar, qual que é a sua verdade? Qual que é a história da sua marca? Foi aí que eu decidi parar tudo e comecei a construir uma metodologia. Comecei a estudar com constância, estudei a fundo marketing, branding, posicionamento, psicologia, filosofia, simbólica, antropologia, tudo aquilo que é preciso para poder entender as pessoas e como que as mentes dessas pessoas funcionam. Aí eu descobri que não era só fazer bonito, era fazer com sentido, com propósito, com método.
Eu vejo como tudo é tratado no meio do marketing como pacotes no meio das empresas. Então eles vão lá e fecham 3 posts por semana, 10 stories por mês, um vídeo por semana, como se posicionamento ou marketing fosse um fast food. Mas aí eu entendi que o que funciona mesmo é outra coisa. É conversar com o cliente, entender quem que ele é, descobrir o jeito dele falar, o que ele acredita, qual que é a visão de mundo dele. E só depois começar com qualquer tipo de comunicação. A gente para de ser a empresa que só faz e agora começa a ser a empresa que forma. Paramos de ser contratados para cumprir uma tarefa específica e começamos a ser chamados para revelar a identidade dos nossos clientes e formar presença. A gente não começa pelas redes sociais, feed, tráfego pago, a gente começa pela fundação, buscando a raiz do problema. Porque não tem como construir algo firme se a sua marca não tem uma base sólida. Foi por isso que a Tactus Brand nasceu. Não como uma empresa de marketing, de vídeo ou qualquer coisa do gênero, mas como uma resposta para esse mercado perdido. A Tactus não vende serviços sem razão. A Tactus entrega clareza, não cria marcas apenas, revela quem que você é de verdade. A gente senta com o empresário, pergunta, compreende, não é para montar uma estratégia rápida, mas para entender a essência dele, a imagem que ela transmite, o jeito que ela lida com o seu público. A gente escuta mais do que a gente fala. Às vezes o cliente acha que o problema dele é que ele não está conseguindo vender, mas na verdade o problema não é esse. O problema é que ele nunca construiu uma presença. E as vendas são a consequência de todo o trabalho de estruturação da presença das empresas, do branding, do posicionamento. Não adianta querer tratar o sintoma sem buscar a origem. Não é sobre tráfego pago, postagens, stories, reels, chamar a atenção a todo custo. É sobre território. Quando a empresa se posiciona de verdade, ela para de ficar mendigando atenção, ela vira referência. E aí tudo começa a mudar. Porque quando você sabe quem você é, o mundo começa a entender também. Você grava vídeo, você roda anúncio, mas não gera confiança, porque falta presença. Presença da sua verdade. Presença do que você realmente acredita. Presença do que você entrega de verdade para o seu cliente. Presença não é postar mais. Presença é ser lembrado mesmo quando você não posta. Você precisa aparecer com verdade. Você precisa ocupar o seu lugar. Um lugar na mente do seu público, na mente das pessoas. Um lugar no mercado. Presença é quando a sua marca fala o que você nunca conseguiu dizer antes. Presença é quando o seu cliente confia antes mesmo de comprar. Presença é quando a sua empresa vira referência, sem precisar ficar forçando a barra. É disso que o mercado está vazio, de presença. Não é de criatividade, não é de carrossel, não é de dancinha, porque a sua empresa já tem valor, já tem história, já tem o que o mundo precisa. O que está faltando é presença. E mesmo se você esquecer tudo que você escutou nesse vídeo, quando você pensar em presença, você vai lembrar da Tactus Branding. E lá na frente, quando alguém perguntar para você como é que a sua empresa cresceu tanto, você vai responder com uma palavra só: presença.